que é uma infiltração? A infiltração, amores, é quando sim existe algum descolamento ali naquele alongamento, seja por um impacto que teve na unha ou porque o gel soltou mesmo, mas através daquele descolamento foi uma porta de entrada para que algum micro-organismo se instalasse ali naquela unha. Então nem todo descolamento é uma infiltração, mas toda infiltração veio proveniente de algum descolamento. Tá, Má, minha cliente, o gel descolou, teve infiltração e a unha chegou verde. E agora, arranco todos os meus cabelos? Não, amor, pode continuar mantendo a calma e vamos entender o que pode ser esse esverdeado aí na unha da cliente. Primeiro de tudo, verde não é sinônimo de fungo, amores. Todo mundo acha que ver aquela coloração verde ali nas unhas das clientes significa bolor, que é um fungo ali já instalado. E não, muitas vezes é um pseudomona. E o que é isso? É uma bactéria e não um fungo. O pseudomona, ele está muito presente no solo e na água. Então, por isso que quando acontece um descolamento e a água entra ali, pode levar esse micro-organismo e ele usa dessa porta de entrada para se instalar. E ele não precisa necessariamente da água para continuar ali. Aquela água pode secar, aquela unha pode estar toda sequinha, mas uma vez que ele se instalou ali, ele consegue se proliferando. Então vamos entender as principais diferenças entre o pseudomona e os fungos. Os fungos, eles têm um tempo mais lento de acontecer. Então ele vai se instalar ali e ele primeiro vai levar uma coloração esbranquiçada, um amarelo mais escuro, um amarronzado, para então ele chegar no verde. E até ele chegar no verde, ele já causou várias outras alterações na unha. Como ele engrossa muito a unha, ele deixa aquela unha porosa e meio esfarelenta. Já o pseudomona, ele é rápido, ele chega e às vezes é questão de 2, 3 dias pronto, tá verde. Então por isso que às vezes a gente fala, nossa, mas a minha cliente vem no prazo correto de 20 dias, ela disse que tirou o esmalte que ela tava e não tinha nada, ela passou outro, quando chegou para eu fazer a manutenção já tava lá o verde. É porque ele se prolifera muito rápido, mas ele não engrossa a unha, não acontece nenhuma outra mudança além do verde. Ele é até conhecido às vezes como síndrome da unha verde, porque acontece muito rápido e na maioria dos casos é o pseudomona e não um fungo, justamente porque o fungo a gente consegue ver toda essa evolução e vários outros fatores envolvidos. E essa bactéria pode se instalar nas unhas em 2 casos em principal. Um pela onicólise, que é quando a unha se desprende do leito, então fica ali um espaço vago entre o dedo propriamente e a unha, e é onde ela consegue entrar e se instalar, ou pelo nosso alongamento, porque ela também fica entre o alongamento e a nossa unha natural. Agora vamos à parte boa. A pseudomona é muito mais fácil de tratar do que um fungo. Às vezes a gente consegue tratar ela até com antisséptico. E a gente tem vários produtinhos na nossa mesa que respondem a essa função. Para começar, pelo nosso higienizador, que tem marcas que chamam de higienizador, PrEP, Cleanse, mas todos eles têm uma ação antibactericida. O nosso desidratador também e o nosso primer ácido. É claro, amores, que tudo vai depender do estágio que a bactéria está nessa unha, porque quando ela se instala ali, ela vai começar a se proliferar. E isso faz com que ela produza uma toxina, que vai ser essa coloração verde. Só que quando ela está muito verde, isso significa que já tem muita bactéria ali, já tem uma concentração muito grande, aquela colônia de bactérias já está muito grande, por isso tem muita toxina, por isso aquele esverdeado está muito forte. Então, amores, se a sua cliente voltou para manutenção, tá no prazo correto, mas ela tá ali com uma infiltração que deu aquele esverdeado na unha, há muita chance de ser um pseudomona. E primeiro de tudo, fica calma. Por mais que a gente tome todos os cuidados, todas as precauções e use produtos muito bons para que nunca isso aconteça, isso pode acontecer. E como a gente lida com muitas clientes, é um público grande, isso tende a aparecer na nossa mesa. Então, primeiro de tudo, tenha calma. Tire aquele alongamento. Às vezes, gente, só a gente tirar, se for essa bactéria, ela já começa a sumir na hora. Parece mágica. Se não, você vai fazer toda a preparação dela tudo certinho. Vai tirar o brilho, vai passar o seu PrEP esfregando bem para higienizar aquele local, o seu desidratador e o seu primer ácido. E aí, com todos esses passos, aquele esverdeado tem que sumir. A unha tem que voltar completamente ao normal. Se ela voltar completamente ao normal, sumiu, voltou, tá ali a unha limpinha,
você pode fazer o alongamento novamente e aí você pede que a sua cliente volte com antecedência. Então, em vez de 20 dias, dê a ela 10 dias, no máximo 15 dias para ela voltar e você acompanhar se aquela mancha não retornou, se realmente está tudo ok. A cliente retornando e estando com as unhas limpas, tá tudo ok, não voltou, não tem mancha nenhuma, então aí sim pode continuar dando a manutenção no prazo correto de 20 em 20 dias. Agora, Má, fiz todo esse passo a passo e mesmo assim ainda ficou um fundinho esverdeado, ficou um esverdeado na unha da minha cliente. Então, nesses casos, amores, não voltem a fazer o alongamento. Nesses casos, recomendo que ela fique com aquela unha sem alongamento. Se ela quiser tirar todas, aí vai ser uma opção dela. Senão você pode deixar só aquela unha sem alongamento e pedir para que ela fique uns 5 dias sem a unha para ver que aquela mancha retroceda, né? Aquela mancha suma da unha. A mancha sumindo completamente, o procedimento vai ser o mesmo. Pode fazer o alongamento, mas sempre na primeira vez toma essa precaução de ser com menos dias para você acompanhar aquela evolução. Mas não sumiu, minha cliente foi para casa, ficou 5, 10 dias, a unha continua verde. Então, nesses casos, ela tem que procurar um dermatologista, porque pode ser que aquilo não seja um pseudomona. Afinal de contas, nós não somos médicas, somos nail designers, nós temos o conhecimento básico sobre a anatomia e saúde das unhas e a gente manuseia os nossos próprios produtos. E se com os nossos próprios produtos não surtiu nenhum efeito naquela unha, ela tem que procurar um médico para analisar o que é que pode ser naquela unha e como ela tratar. Nunca recomendem cremes, pomadas, tratamento em casa, receitas caseiras. Sempre oriente, em caso daquela mancha não sumir, que ela vá a um dermatologista para ver aquilo.